Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Estamos começando a nossa semana do Oração e Ação. Tenho muita alegria também em estar levando essas mensagens, essas palavras para os amigos que acessam, mesmo não sendo membros da Igreja Batista da Freguesia, que acessam os nossas transmissões, nossos trabalhos. É uma alegria muito grande poder, de alguma forma, contribuir com essas transmissões. Meu nome é Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pedidos de oração. Estão pedindo orações. A Marta pede orações, primeiro pela família do Alessandro, pede orações também pela saúde do Diógenes, que é esposo da sua prima Beta, e pede orações pela amiga Anilda, que fez aniversário domingo e também agradece pelo seu aniversário. O Marcelo pede pela restauração da sua vida. A Rose agradece porque os seus tios estão melhores, se recuperando da Covid-19. Vanilton também vai se recuperando, vamos continuar orando pelo Vanilton, pela sua saúde. Érico é amigo da Fernanda, amigo do Silvio, ele está se recuperando de uma amputação. Fernanda pede orações pela sua irmã Lineide, que fez uma cirurgia lá nos Estados Unidos. Vamos lembrar de estar orando também pelos missionários da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, também os missionários urbanos que estão espalhados por esse mundão. A denominação batista no Brasil tem cerca de 3.000 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo pregando o Evangelho. É um momento muito difícil para esses missionários. Muitos deles não estão recebendo sustento. É muito importante que nós, como igreja, mantenhamos as nossas ofertas, mantenhamos as nossas ofertas para missões, mantenhamos nossos dízimos. Eu sei que há muitos que estão vivendo dificuldades, é compreensível, mas aqueles que puderem devem manter, porque é muito difícil a situação dos funcionários das juntas, dos funcionários das convenções. Eu tive notícias, compartilho com vocês, que há funcionários recebendo apenas 30% do seu salário para poder manter o trabalho evangélico batista no Brasil e no mundo. É o momento de nós segurarmos as cordas, exercitarmos a nossa fidelidade. Eu fiquei bastante preocupado com as questões financeiras que têm sido vividas por estes homens e mulheres tão valorosos, mas estou certo de que Deus os abençoará através de nós também. Nós seremos as bênçãos também. Nós vamos também estar orando pelas autoridades do nosso país, como sempre fazemos, ok? Vamos orar, então, abrindo esse momento para trazer uma palavra para vocês a respeito de um olhar de compaixão. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Senhor, eu te peço bênção sobre todos esses que estão sintonizando, Senhor, que estão assistindo essa mensagem, esta palavra. Abençoa essas famílias de forma muito especial, Senhor. Eu suplico que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer esta palavra, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pensei hoje não em trazer propriamente uma pregação. Eu senti vontade de conversar um pouco com vocês. A função pastoral ela é muito multifacetada, né? É claro que nós estudamos, preparamos mensagens, pregamos mensagens, mas o pastorado também tem outras facetas, a faceta da visitação e da consolação, a faceta do aconselhamento, a faceta de ouvir as pessoas, que é uma faceta muito importante, ouvir as pessoas, as suas lutas, as suas queixas, as suas aspirações, os seus sonhos. O pastor também deve encorajar, mas ele não deixa também de ser
o pai de família, o pai, o esposo, o irmão. Então há muitas facetas. Ele também tantas vezes é administrador de obra, é aquele que também está trabalhando na resolução de questões bancárias, questões legais, responde pela igreja juridicamente. É uma área muito interessante. Não há monotonia na vida de um pastor. Mas uma das funções bastante importantes na vida pastoral é a função do aconselhamento. Então, é muito interessante porque aqueles que são um pouco mais antigos ainda tem certos termos que usam. Eu vou pedir um gabinete com o pastor, né? Pedir um gabinete. Tem um momento de conversa, mas é muito mais informal que isso. Muitas vezes eu tenho tido a alegria de conversar com jovens e eu levo muitas vezes jovens para a praia e a gente senta ali no cais da praia, pede um refresco, um salgado na padaria em frente, senta ali, e ali naquele cais nós conversamos, ali naquele cais nós trocamos ideias, oramos juntos, choramos juntos, rimos juntos. E é assim, a vida pastoral ela é muito multifacetada, e eu agradeço a Deus. Muito bem, hoje eu queria apenas conversar um pouco com vocês. Eu queria pensar um pouco na questão do aconselhamento, porque há alguma coisa que tem acontecido provavelmente com todos nós, tem acontecido comigo, com a minha família, mas com a sua família também, é que nesses cerca de 100 dias de isolamento social, nós vamos ficando estressados, nós vamos ficando emocionalmente comprometidos, nós vamos ficando irritados, E eu fico imaginando a quantidade de conflitos que isso vai gerando dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos. Então, eu gostaria de pensar com você sobre ter um olhar de compaixão. Um olhar de compaixão. Há questões que nós precisamos viver, não tanto pela razão, não tanto pela lógica, não tanto por uma questão quase que meritória, eu sou bom para aquele que merece que eu seja bom. Aliás, a essência do cristianismo, ela está muito distante, principalmente quando a gente pensa na graça e no Novo Testamento, está muito distante de só fazer o bem a quem merece. A própria Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Que vantagem há em você amar aqueles que lhe querem bem, que fazem bem? Às vezes dentro da nossa casa nós temos conflitos, às vezes ouvimos palavras duras, às vezes perdemos a paciência, às vezes estamos transbordando e vem aquela última gota e derrama tudo. E aí acabamos dizendo coisas que não gostaríamos de dizer e magoamos e somos magoados. E vamos deixando marcas que se repetem, se sobrepõem. Então, que importante é ter um olhar de compaixão. A compaixão é algo que significa, tem um significado muito extenso, mas é você colocar o seu coração no outro. Você sentir a dor do outro, você sentir a luta e a dificuldade que o outro está vivendo e com isso poder compreendê-lo, poder perdoá-lo, deixar por menos. E eu queria que você lesse comigo algumas passagens da vida de Jesus. Aí você vai pensar, poxa, mas Jesus era perfeito, eu não sou. Olha, Jesus era homem. Jesus tinha todas as tentações de pecado que você e eu temos. Não era diferente. A dor doía, o cansaço cansava, a tristeza trazia lágrimas, a decepção deixava abatido, exatamente como a gente. A alegria levava a uma situação de mais euforia. Ele ficava exausto com as questões das tensões da vida. Lembra de Jesus suando gotas de sangue, como é descrito nos evangelhos, quando ele orou no Getsemane? Aquilo era sofrimento.
Sofrimento. Lembra de Jesus olhando para Jerusalém e pensando em tudo que aconteceria ali com aquela cidade, e a Bíblia diz que ele simplesmente chorou. Lembra de Jesus olhando os amigos de Lázaro, que estavam tristes, as irmãs de Lázaro, tristes pela morte do seu amigo, e a Bíblia diz que ele chorou. Esse é Jesus, carne e osso. Então, as suas atitudes diante dos reveses da vida devem servir como inspiração para nós. Então, eu vou convidar você, nós vamos ler aí um texto que está em Lucas 9, de 10 a 17. Lucas 9, de 10 a 17. Abra sua Bíblia. Lucas 9, de 10 a 17. Esse texto que é tão conhecido seu, lembra da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação? Ok? Abriu aí? Lucas 9, de 10 a 17, diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. A situação aqui é a seguinte: Jesus havia recebido há pouco a notícia de que Herodes havia cortado a cabeça do seu primo, João Batista. Herodes, aquele rei mau, ele havia decapitado João Batista tolamente. Contaram isso para Jesus. Jesus ficou profundamente abatido, isso pode ser sentido aqui, a ponto de chamar os seus discípulos, como está aqui no versículo 10 do capítulo 9 de Lucas, para dizer assim, olha, levou-os consigo e retirou-se à parte. Jesus foi curtir a sua tristeza, o seu estresse, diante do cansaço e diante da morte do seu primo. 6 meses mais velho do que ele só, seu primo. E o versículo 11 vai dizendo, mas as multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-as. Jesus, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, e então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, Jesus, porém, lhes disse, dá-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos e tomando os 5 pães e os 2 peixes. Jesus, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu, deu aos discípulos para que o distribuíssem entre o povo. E todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram foram recolhidos 12 cestos. Eu acho muito interessante aquilo que nós temos que aprender com Jesus aqui. Jesus estava num momento de grande estresse, de grande tristeza, de grande abatimento. Ele tinha todas as razões para se isolar, tinha todas as razões para se irritar, para dizer eu não aguento mais lidar com os problemas dessa multidão à minha volta, nem com a cabeça dura dos meus apóstolos aqui em volta de mim. Mas aí o texto nos mostra que no versículo 11 o seguinte, mas as multidões, ao saberem, seguiram Jesus, acolhendo-as. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Primeira coisa que Jesus faz diante daquela situação é olhar em volta e ter compaixão e ter o sentimento claro de que se ele estava vivendo um momento de profundo estresse e tristeza, as pessoas em volta dele também estavam. Então o texto diz que ele as acolheu. Ele as acolheu.
O texto diz, acolhendo-as, falava-lhes. Jesus conversou com aquele povo. Diante da situação de estresse, da tensão e da amargura daquela situação, Jesus foi acolhedor e Jesus conversou. Jesus negociou. Jesus dialogou. E o texto caminha e diz que ele socorria os que tinham necessidade de cura. Todos nós, queridos, estamos vivendo um momento de necessidade de cura. Necessidade de cura física, necessidade de cura emocional, necessidade de cura física, como falei, necessidade de cura psicológica. Todos nós estamos dentro, vamos dizer assim, do mesmo barco. Então, é preciso ter paciência, ter capacidade de acolher. E não só de acolher, como fez Jesus, acolheu e falava-lhes, acolher e conversar. É um tempo de dialogar, de acolher, de ter paciência. Se nós não tivermos tolerância, paciência, acolhimento e socorro mútuo dentro das nossas casas, provavelmente seremos mais atingidos pelas questões dos conflitos familiares, das questões psicológicas e até espirituais, do que acometidos da Covid. Então vamos aprender com Jesus, mesmo você estando estressado, doído, magoado, cansado, psicologicamente abalado, seja acolhedor. Não tenha palavras para destruir o outro, não. Seja acolhedor. E que o outro seja acolhedor com você. Vamos aprender com Jesus. É interessante que esse mesmo texto, essa mesma situação apresentada em Mateus, caminhe um pouco para trás, venha para Mateus 14, é a mesma questão da multiplicação dos pães. Mateus 14, versículo 14. Falando da mesma situação, tá? O versículo 14 vai falar qual era o sentimento de Jesus com relação àquela multidão que o apertava, que o rodeava naquele momento de grande tristeza e estresse, quando ele recebeu a notícia da morte do seu primo, degolado. No versículo 14 de Mateus 14 vai dizer que Jesus, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Compaixão. Nós precisamos olhar as pessoas com um olhar de compaixão. Aquele tempo da lei, do olho por olho, dente por dente, aquilo já passou. A ética comportamental cristã é amar os seus inimigos, amar aqueles que vos perseguem. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Paciência, compaixão. Colocar o coração dentro do coração do outro. Sentir o sentimento do outro. Queridos, às vezes as pessoas que não estão nesse momento contentando você, ou que parece que estão irritando você profundamente, elas também estão sofrendo as mesmas questões. Elas estão enxergando em você alguém que as irrita profundamente do mesmo jeito que você a olha como alguém irritante para você. A questão não está fora, a questão está dentro. Então nós precisamos ter compaixão, aprender com Jesus, que vinha de uma situação de profunda tristeza, estresse, pressão, mas ele olhou o outro com compaixão. Se nós olhássemos o outro com compaixão, eu tenho certeza, muitos casamentos não teriam se desfeito. Muitos casamentos teriam suportado os momentos difíceis, superado os momentos difíceis e depois retornado à paz e talvez teriam ficado mais fortes até, mais sólidos, porque venceram juntos. Então esse é um tempo, como Jesus ensina aqui, de compaixão, acolhimento, compaixão, diálogo. Jesus acolheu, teve compaixão, dialogou. Quero ver um último texto em que Jesus está lidando com uma pessoa que se aproxima dele, e eu vou
pedir a você que vá até Marcos 10. Vamos ler Marcos 10. Marcos 10. É um outro episódio de Jesus. Marcos 10, versículos 17 a 22. É um texto que você conhece muito bem, mas tem um detalhe muito lindo, muito especial para a gente aprender com Jesus. Então, ok? Marcos 10, de 17 a 22. Hoje eu não estou pregando, não. Hoje eu estou só conversando com você. Estou compartilhando no nosso grande gabinete pastoral. Ok? Vamos lá. Marcos 10, 17 a 22 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, ou seja, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus, como nós sabemos, ele encontra um jovem. Os outros evangelhos vão descrever esse jovem como rico, como uma pessoa nobre. E aqui esse jovem mostra que tinha um certo desejo, né, de herdar a vida eterna, mas quando Jesus ali conversa com ele, ele vai falar das suas próprias qualidades, vai contar vantagem. E quando Jesus, que tinha uma percepção muito clara das verdadeiras falhas do caráter daquele jovem, diz para ele: olha, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele sabia que aquele jovem amava as coisas materiais. Aquele jovem simplesmente fica indignado. Eu imagino que ele ficou irritado com Jesus, talvez tenha sido um pouco áspero, isso não seja descrito aqui, apenas diz que ele estava contrariado com Jesus e ele sai triste dali. Mas é interessante observar o que faz Jesus. Jesus não revida, Jesus não fica também contrariado e irritado. Jesus não tem uma palavra de mágoa. A Bíblia diz que Jesus, fitando-o, ou seja, olhando para ele, o amou. Querido, você é um cristão. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, realmente a ordem é amar. É olhar o outro com compaixão. Mesmo que você esteja diante de uma pessoa contrariada, mesmo que você esteja contrariado, mesmo que o estresse esteja em graus elevados, olhe para o outro com compaixão. Porque se você tiver compaixão, se você tiver amor pelo outro, se você tiver paciência, se você tiver acolhimento, se você se compadecer, todos nós vamos passar por essa experiência, sair fortalecidos. Não vamos deixar que nem os nossos casamentos, nem nossas famílias sejam abaladas. E nós vamos continuar amando aqueles que estão em volta de nós. É tempo de compaixão. É tempo de fitar o outro com amor. Aí talvez você diga: pastor, esses exemplos são muito legais, a Bíblia é muito legal, mas você está falando de Jesus. Bom, olha o que Jesus disse para nós. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Se você acha que é impossível,
provavelmente você está chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus, aqui em Mateus 11, 29, ele vai dizer assim, Mateus 11, 29, a partir do 28, aliás, Mateus 11, a partir do 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É o próprio Jesus que diz, olha, aprenda comigo, é possível, aprenda comigo. Isso vai trazer paz ao seu coração, aprenda comigo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitar Cristo é possível e é para a sua felicidade, para a felicidade do seu casamento, para a felicidade da sua família. Imite a Cristo, tenha um olhar de compaixão. Amém? Vamos orar? Vamos orar, agradecer pela vida, vamos agradecer porque há pessoas à nossa volta que nos amam, mesmo que nós estejamos passando um momento difícil, vai passar, e aprendendo com Cristo, nós temos não só este tempo garantido, mas o tempo da eternidade. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua compaixão para conosco, Pai. Pelo Teu olhar de amor para conosco. Muito obrigado, Pai. Não fosse a Tua compaixão, não fosse o Teu perdão, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A Tua graça revela a Tua compaixão, Pai. Pai de amor, abençoa todos esses pedidos que aqui foram colocados, também recebe as gratidões, Senhor, eu te peço. Pai, eu quero pedir as Tuas bênçãos sobre todos de nossa igreja, das nossas igrejas, bênçãos sobre todos os amigos que nos acessam, pedindo que o Senhor guarde-os de todo mal, que o Senhor também não deixe que falte o sustento digno na casa de ninguém, Pai, eu te peço, tem misericórdia. Quero suplicar, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os missionários da denominação batista que estão espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho de Cristo, Pai, muitos deles passando necessidades nesse momento. Abençoa os funcionários das juntas, os funcionários das convenções batistas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, dá que nós possamos ser movidos na nossa fidelidade, na nossa luta por manter as nossas contribuições, dízimos, ofertas, para que possam ser mantidas, Senhor, as missões pelo mundo, ser mantidas, Senhor, todos os esforços para o crescimento do Teu reino sobre a face da terra. Abençoa, Senhor, a todos os membros das igrejas, a todos aqueles que são dizimistas fiéis, que são contribuintes generosos e fiéis, Senhor. Tenho certeza que o Senhor estará derramando bênçãos sobre todos, Pai. Pai, ainda quero te pedir pelos governantes da nossa pátria. Tem misericórdia, Pai. Tantos movimentos são feitos de corrupção e contra, Senhor, a liberdade do povo, a liberdade do país. Eu quero suplicar a Tua intervenção. Fortalece os bons, encoraja, dá sabedoria, protege, blinda, Senhor. Levanta a nossa nação, Senhor, eu te peço. E, Senhor, transforma os maus para que eles se arrependam. E se assim não for, Senhor, afasta o Senhor das suas posições de poder. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver amanhã com o estudo bíblico no Oração e Ação, às 19h30. Aliás, lembrando, nós estamos com o nosso programa Oração e Ação todos os dias às 19h30, de terça a sexta. No domingo de manhã, às 9 horas, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas pelo Zoom. Depois, às 10h30, o culto de manhã. E temos às 19h30 o culto em família. E é sempre muito bom estar com vocês. Deus abençoe vocês.